Olá, meus amigos. No capítulo de hoje nós vamos fazer a reflexão do capítulo 4 do livro Pão Nosso, onde Emmanuel então intitulou como sendo antes de servir. E o trecho que ele traz aqui é um trecho que se encontra em Mateus 20, 28. E o trecho é o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Nesse primeiro parágrafo, Emmanuel então vai nos trazer que quando estamos com vontade de servir, com o espírito do serviço, a vontade de praticar o serviço, sempre estaremos sendo amparados pelo alto. E é preciso entender que cada coisa, tanto das esferas inferiores como das esferas superiores, cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu tempo. O que ontem não servia, hoje passa a servir. O que hoje serve, amanhã não serve mais. É preciso ter esse olhar de transformação, é preciso ter esse olhar para as coisas que Deus tem nos dado. E ele continua: a lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuirão para a construção do lar, e outras pedras existirão para calçar os caminhos. Então, no trabalho do bem, no serviço que nós nos dispomos a oferecer, é preciso entender que é necessário uma divisão a fim de que as coisas se mantenham equilibradas. O que seria do branco se todo mundo gostasse do preto? É preciso olhar com carinho e entender que tudo segue uma lei natural. É preciso que cada um esteja num local, que cada luz esteja posicionada de acordo com a necessidade da escuridão. Quando ele coloca da natureza, ele nos mostra que cada elemento, inclusive da natureza, cada espécie, vem para servir de alguma maneira, para trazer um equilíbrio natural. Então é preciso entender que nenhum de nós estará sempre amparado como o outro está diante de algumas situações. Existe um equilíbrio e cada um é mais amparado ou menos de acordo com a necessidade diante do trabalho que pratica. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Aqui nós vamos ter já de início desse parágrafo a bondade de Deus, a bondade do Pai, que nos fornece então uma moradia, que é a nossa casa planetária, que é o planeta onde nós vivemos. E que tudo nele tem um local, tudo nele tem um objetivo, tudo nele está organizado da maneira como tem que ser. E tudo ali, diante dos esforços dignos que nós colocamos, vão se abrindo para que nós possamos então experimentar novas sensações. Ele traz aqui o exemplo da pólvora, mas poderíamos citar tantos outros. Quando ele fala da pólvora, ele traz as descobertas. Então, Emmanuel vai nos dizer o quê? Diante das descobertas que vamos encontrando, que vai se possibilitando diante de nós, nós temos a oportunidade de olhar para aquela descoberta como algo bom ou ruim. Cabe a nós imprimir naquela descoberta, naquele elemento,
aquilo que dentro de nós está calhendo, está ali fornecendo. Então é preciso olhar com carinho para as coisas que Deus tem nos mostrado. Quando ele vai trazer mais uma vez o exemplo aqui da pólvora, e nós então nos remetemos à parte bélica, com certeza foi uma aplicação errada, aplicação no mal. Mas se nós pudermos comparar a pólvora com o significado da dispersão da energia, quantos ganhos nós não tivemos? Quais os avanços que a pólvora nos apresentou? Então, em tudo que Deus nos fornece, em todas as descobertas que nós estamos inseridos, é para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer. Pena que nós ainda nos perdemos diante desse processo e escolhemos o caminho mais fácil, a porta mais larga, e ignoramos então ali a porta estreita. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Então, não podemos esquecer que quando Jesus esteve entre nós, Jesus trabalhou. Pela sua grandeza, Jesus não tinha mais a necessidade de trabalhar. Ele não precisava mais nos mostrar o que era o servir. Mas chega um momento da evolução que o processo de servir se torna algo tão natural que quando Jesus vem até nós, para viver até nós, para nos ensinar, ao invés de exigir que nós nos servisse a Ele, Ele é quem vem nos servir, mostrando então que a grandeza está no servir e não no ser servido. Que viemos aqui experimentar, diante dessas encarnações, o processo de servir, que somente servindo verdadeiramente nós estaremos então nos estreitando junto ao Cristo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelente ponto de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo a edificação moral de teus irmãos. E por vezes nós nos achamos muito velhos para mudar, para começar uma nova oportunidade de servir. Mas se nós olharmos para o exemplo de Jesus e grandes nomes que já estiveram aqui, nós vamos entender que esse processo pode acontecer a qualquer momento. Basta a nossa vontade de crescer e de caminhar. Quando Emmanuel nos apresenta a enxada como a caçarola, ele coloca dois opostos para nos mostrar que o servir não está ligado a um campo específico. Ele está ligado a qualquer campo, desde que seja de servir com amor. E mesmo aqueles que estão enfermos ou que têm a dificuldade de locomoção, também pode servir. Porque o servir não está no trabalho braçal, no trabalho mecânico. O servir também está no trabalho de orientar, no trabalho de moralizar, de servir de exemplo. Então que possamos fazer uma reflexão para dentro de nós e antes de servir, que possamos entender o aspecto da humildade dentro da necessidade de caminhar junto ao Cristo. Que possamos olhar as oportunidades que a vida nos dá e que possamos abraçar cada uma dessas oportunidades com muito amor, com muita paz, com muita sabedoria. Obrigado.